Pode o óleo de Jesus ter sido uma das primeiras armas contra o câncer? Depois de mais de 2.000 anos, cientistas acabaram evidenciando o que pode ser uma das grandes heranças médicas da época de Jesus Cristo para a humanidade. Uma das heranças com grande potencial protetor para a nossa saúde, mas muito registrada na Bíblia. Algo que esteve presente no nascimento de Cristo, inclusive, e também em sua crucificação, e até após a sua morte. Estariam essas pistas da história bíblica tentando nos mostrar algo ainda maior? Bom, curiosamente, um número crescente de pesquisas e estudos estão dando a entender que sim, que nós temos uma herança sagrada, que trata-se nada mais, nada menos do que um óleo milenar, com potencial expressivo para ajudar no gerenciamento dos grandes problemas da humanidade, que é a inflamação crônica, que pode levar ao desenvolvimento de diversas doenças, inclusive do câncer. Esse óleo é super valioso em países do Oriente. Trata-se de um óleo essencial, extraído de uma resina de cor marrom avermelhada, proveniente de uma árvore rara, com ramos espinhosos e pequenas flores brancas. Essa planta é cultivada nas regiões mais áridas, no nordeste da África e no Oriente Médio. Talvez você não tenha identificado o óleo de Jesus na Bíblia antes. Muitos detalhes foram se perdendo com as traduções das escritas ao longo dos séculos. Mas é possível encontrar o primeiro registro dessa especiaria na história de Cristo logo após o seu nascimento. Dos 3 reis magos que visitaram o menino Jesus em Belém para presenteá-lo com itens valiosos, entre eles estava o misterioso óleo de Jesus. É a mesma substância que permeia outros momentos chaves da história do Nazareno. Como, mais de 30 anos depois, quando o óleo é mencionado novamente no Evangelho de Marcos, antes da sua crucificação. No caminho para a cruz, alguém oferece a Jesus uma bebida contendo essa especiaria como uma intenção de talvez aliviar as dores do Cristo flagelado. Já no Evangelho de João, a gente encontra uma última menção. Após a morte, então, de Cristo, o óleo foi usado como um bálsamo para envolver o seu corpo e sepultá-lo adequadamente. Muitos de vocês talvez já conheçam essas passagens, ou talvez vocês até não sejam tão religiosos, mas podem já ter ouvido falar a respeito disso. E o que eu vou te mostrar agora é pura ciência. E tenho certeza que você nunca viu nada sobre isso ainda. São os resultados de estudos realizados por instituições renomadas pelo mundo. Cientistas já tinham conhecimento, na realidade, sobre as propriedades antimicrobianas, antioxidantes e analgésicas desse óleo, principalmente as pessoas que estudam lá do outro lado do mundo. Mas eu acredito que o grande ponto a ser mencionado aqui é o poder anti-inflamatório desse óleo. Podemos afirmar, então, que a grande vantagem no uso de determinadas substâncias como essa seria na prevenção das doenças crônicas e na prevenção da tão temida doença chamada câncer. Bom, esse óleo de Jesus demonstrou in vitro ainda uma atividade bem tóxica contra as células cancerígenas. Isso pode ser uma luz para mais uma ferramenta na prevenção do câncer. Quero que você veja, então, esse estudo conduzido por pesquisadores chineses e americanos, publicadas na revista Acta Pharmacologia Cínica. Aqui, um composto químico da especiaria foi capaz de atuar na inibição parcial do mecanismo responsável pelo crescimento do câncer de próstata, por exemplo. E ele ainda revelou que existe um efeito bem legal, bem interessante, na prevenção da migração dessas células cancerosas para outros órgãos. Ou seja, nós temos aqui mais uma arma que pode auxiliar na prevenção das metástases do câncer. Já nessa outra pesquisa publicada pelo periódico Oncology Letters, o óleo de Jesus foi capaz de induzir nas células do câncer de mama o suicídio, que seria aquela morte programada celular. Essa morte programada celular é um mecanismo muito importante para que a gente não desenvolva o câncer, e as descobertas, na realidade, não pararam por aí. Outros testes in vitro foram publicados pelas revistas Natural Product Research e Journal of Food Processing and Preservation, que revelaram, respectivamente, que o óleo de Jesus contém agentes antitumorais poderosos e que podem ajudar no combate também do câncer de fígado e de cólon. Ou seja, eu não estou afirmando aqui que isso é a cura do câncer, seria loucura da minha parte. Fazer uma afirmação desse tipo, além de loucura, é irresponsabilidade. Eu também não vou recomendar de forma alguma que você interrompa qualquer tratamento, isso não faz sentido nenhum. No máximo, isso pode ser, e eu acho que deve ser, algo para lhe auxiliar. Até porque você sabe, o câncer é uma doença multifatorial, tem múltiplas causas e fatores. Nunca vai existir uma pílula mágica para combatê-lo. Existe mais de um caminho que leva a Roma. Outros caminhos que, infelizmente, não são divulgados pela grande mídia ou então não fazem parte do arsenal dentro do consultório médico, que acredita única e exclusivamente numa medicação. É importante
que nós saibamos potencializar os efeitos dos medicamentos, que saibamos prevenir as doenças e saibamos quais mecanismos que devem ser auxiliados quando a gente não quer desenvolver as doenças crônicas como o câncer. Então imagina, é como se você estivesse em um campo de batalha e houvesse um exército aliado sempre a lutar com você. O que você escolheria? Entrar numa guerra sozinho ou com vários, milhares de soldados ao seu lado? Eu acredito que se você respondeu que unir forças é o melhor caminho, você está, pelo menos, se conectando seus neurônios aí. Graças ao avanço da ciência e da medicina, hoje, esse óleo de Jesus ele pode ser encontrado facilmente, ao acesso de todos, e pode ser utilizado como um óleo essencial, assim como outros óleos essenciais utilizamos para outros fins. Agora, importante é que você precisa saber a quantidade e a forma correta de utilizá-lo. Para isso, você precisa de orientação. Não se preocupe, nós vamos conversar um pouco sobre isso agora. Você já deve ter ouvido sobre óleos essenciais, não é? Os óleos essenciais, eles são extraídos de plantas terapêuticas e são utilizados como armas terapêuticas para vários fins e são cientificamente comprovados. Nós já temos uma gama considerável de artigos científicos estudando o potencial de substâncias condensadas dentro desses óleos. Então os óleos eles são utilizados com muita frequência para acalmar, para melhorar o sono, para melhorar alergias, para melhorar o humor, para melhorar ferimentos, cicatrizes, clarear alguns ferimentos, para melhorar a imunidade, para combater fungos como a cândida, né, que pode provocar a candidíase, para ajudar na recuperação de resfriados, para melhorar a pele, enfim, uma infinidade de ações. E por quê? Porque cada óleo tem a sua característica. Nós temos inclusive estudos com óleos no auxílio ao déficit cognitivo. As pessoas estão perdendo a memória, por exemplo, até inclusive em Alzheimer. Tem óleos que são estudados para diminuir a pressão, para melhorar a depressão e a ansiedade, que podem auxiliar no diabetes. Eu quero que você veja as evidências mais adiante neste vídeo. E esses efeitos todos são porque esses óleos, eles contam com compostos terapêuticos puros. A gente tem uma alta densidade, concentração de nutrientes com ação antibiótica, com ação antiviral, anti-inflamatória, antitumoral e muito mais. E não é à toa, né, gente, que esses óleos eles têm sido estudados por instituições super renomadas e recomendados por vários médicos e especialistas mundo afora. No Brasil não é diferente, ele tem ganhado popularidade nos últimos anos. Mas a grande questão mesmo é que a gente acaba enxergando muitas pessoas comprando as essências de qualidades às vezes duvidosas e sem saber o que fazer. Só para que vocês tenham uma ideia, existem mais de 300 óleos hoje disponíveis. Alguns deles são indicados para apenas aromatização, outros contra insetos, outros para melhorar a pele, outros que podem ser então inalados, outros aplicados e outros ingeridos. Óleos calmantes, estimulantes, restauradores, como um óleo para adormecer mais facilmente, para que seu sono seja mais profundo, um óleo que possa nos relaxar mais e combater o estresse, outro que possa aliviar tensões musculares, outro que possa até ajudar a auxiliar dores de cabeça, óleos que possam ajudar a clarear a sua pele, óleos que podem melhorar e turbinar um pouco sua memória, óleos que podem auxiliar no reparo do seu intestino inflamado, óleos que podem auxiliar nos sintomas da TPM, óleos que podem ajudar inclusive em sintomas da menopausa e muito mais. Talvez vocês estejam nesse momento se perguntando, né? Por que nunca te recomendaram óleos essenciais numa consulta médica ou até mesmo numa farmácia? Vou te explicar bem básico, bem simples. Óleos essenciais não podem ser patenteados, ele está na natureza. E como vocês sabem, a indústria farmacêutica ela é importante para a gente, mas ela tem um objetivo, não é salvar a sua vida não, é lucro, como qualquer empresa. Todas as empresas que têm um investimento trilionário e que têm também um lucro trilionário, o que elas precisam? Vender. Então elas têm uma cobrança, obviamente, para produzir e vender. Qualquer coisa que possa competir com um medicamento, imagina, para a indústria farmacêutica, coisas naturais e potentes como os óleos essenciais são um desastre, um desafio tremendo. Então eu entendo que aquilo que não pode ser patenteado acaba não interessando para a indústria farmacêutica, porque não é só ela que pode produzir. No momento que ela desenvolve uma droga, ela tem a patente dessa droga por muitos anos. E assim é que consegue, obviamente, alcançar seus lucros. Assim, nesses cursos tradicionais de medicina, tal como foi a minha universidade e minhas especializações, nos hospitais, nas farmácias, essa cultura somente das drogas, ela é muito predominante e vai ainda predominar ao longo de muitos anos. Basta você fazer a escolha, se você quer ser refém somente disso ou se você quer ter outras possibilidades. Para mim, isso é simplesmente um absurdo, já que
há cada vez mais pesquisas, estudos, ensaios de ponta, mostrando a eficácia de alternativas outras naturais. Isso não quer dizer que as medicações elas precisam ser abolidas, não. Mas é que, por que eu recorro inicialmente a uma medicação se eu ainda não fiz aquilo que eu poderia fazer e que pode me levar a não ter uma necessidade de usar uma droga com seus potenciais efeitos colaterais? Exemplo disso, né? Olha o calmante que pode diminuir a ansiedade em 5 minutos. De todo mundo? Não, óbvio que não. Mas nenhum remédio de todo mundo vai resolver. Mas custa tentar uma alternativa que não provoque a dependência e nem efeitos colaterais? Não custa nada. E às vezes ela resolve. O problema é que nós não recebemos essas orientações dentro dos consultórios médicos, porque nós médicos não fomos ensinados que essas alternativas elas podem ser melhores do que muitos medicamentos. E imagina esse tipo de arma, né, que a gente pode usar todos os dias tranquilamente em momentos como o nosso, onde as pessoas estão perdendo literalmente a sanidade mental, o aumento da ansiedade, do estresse, pessoas cada vez mais depressivas, o número de suicídio aumentando. E eu sei o quão difícil, então, é a pessoa se sentir ansiosa, deprimida, sem perspectiva de futuro. E talvez até você possa estar sentindo algo desse tipo. Então, os dias são dificíveis, né? Nós estamos passando por um período crítico. As alternativas que as pessoas vêm encontrando, e muitas delas têm o receio de partir para esse tipo de estratégia, né? Que são os medicamentos. Tarja pretas, eles são muito populares e muito prescritos. E, obviamente, que eles são importantes. Mas eles não são por acaso que eles são tarja pretas e estão controlados. Eles provocam esse efeito de dependência, podem provocar um efeito de mudança de humor, podem provocar sérios efeitos. Não leia uma bula de uma medicação tarja preta, porque senão eu duvido que você tenha coragem de utilizar. Mas eles são importantes, porque existem pessoas que têm a necessidade de fazer uso. Boa parte de medicamentos, mesmo utilizados pela psiquiatria, eles na bula vão ter lá efeitos como mais simples, dor de cabeça, dores articulares, diminuição da libido, mas também, ironicamente, muitos deles vai colocar lá risco de suicídio. Ou seja, precisam ser realmente prescritos por profissionais capacitados, especialistas, sim, mas esse óleo, por exemplo, que eu já falei para vocês, esse óleo que provoca um efeito calmante, né, eles têm uma atuação na melhora de alguns neurotransmissores, tal como alguns medicamentos fazem. E esses neurotransmissores, quando eles são melhores gerenciados, a gente consegue também gerenciar melhor nossas emoções. E isso significa melhorar nossas emoções, eu consigo conter melhor essa sensação de agitação, de ansiedade, de angústia que muitas pessoas estão passando nesse momento, principalmente. Nesse estudo publicado pelo International Journal of Neuroscience, os participantes que inalaram a fragrância com óleo calmante se mostraram mais relaxados, com melhor humor e menos sintomas de ansiedade em apenas 3 minutos. Agora, falando em depressão mesmo, eu quero que vocês vejam o que revelou um estudo publicado na Progress in Neuropsychopharmacology and Biological Psychiatry. Nesse ensaio, nesse teste com 45 pacientes depressivos, o grupo que usou um óleo calmante ao longo de 4 semanas acabou apresentando uma diminuição dos sintomas da doença. Estão vendo? E, na verdade, assim, existem outras soluções potenciais, basta a gente acreditar nisso, estudar isso e validar, testar. E eu já cansei, na verdade não sei vocês, mas já cansei de ficar esperando que a indústria farmacêutica tenha um pouco mais de ética, né, nessa questão de manipular algumas coisas, né? A gente sabe que eles manipulam estudos, que eles, na verdade, que conseguem patrocinar o desenvolvimento de grandes drogas. Então, é difícil da gente acreditar só nisso, né? Nós precisamos buscar outras armas. Essas armas podem ser tanto um óleo que acalma, um óleo mais calmante, que eu quero te munir, como também umas combinações de óleos que podem ajudar até a se sentir um pouco mais estimulado, mais alegre, podem melhorar a insônia, que podem fazer um relaxamento melhor, podem ter uma ação mais anti-inflamatória numa lesão muscular ou numa articulação doída. Existem alguns óleos que podem ajudar bastante nos esquecimentos, nos lapsos de memória. Então, se você percebe que sua mente não está mais afiada como antigamente, que já não consegue mais se concentrar tanto nas tarefas. Isso é tão comum hoje, a gente está tendo muita gente assim, ou aprender com uma mesma facilidade. Se você está esquecendo muito de senhas, datas, tarefas, aquilo que você fez ontem, filmes, isso tem sido cada vez mais frequente, esse óleo, e é um óleo para melhorar a memória, ele pode te ajudar. E pasmem, ele também já foi estudado para melhorar a progressão da demência. Olha que bacana o que aconteceu nesse estudo pela Northumbria University, no Reino Unido. Cientistas recrutaram 150 pessoas, com mais de 65 anos, alocadas em salas diferentes. E aí, o grupo alocado na sala aromatizada
com esse óleo que refresca, melhora a memória, apresentou melhores resultados dos testes. Os participantes eles tiveram melhor memorização das instruções, lembraram de executar as tarefas em determinados momentos e também se mantiveram em estado mais de alerta até o fim dos testes. E olha que engraçado, né? Tudo isso graças a uma fragrância que a gente acha que é um cheiro bom só. Só que a gente está inalando essas 100 substâncias, mais de 100 compostos bioativos, inalando, eles rapidamente chegam aos pulmões e lá, pela troca gasosa, a gente tem uma distribuição por todo o nosso sistema sanguíneo. A gente pode, nesse caso ainda, misturar esse óleo para melhorar a memória com outros óleos potentes. A gente tem ainda uma combinação que foi estudada para Alzheimer, para melhorar a progressão do Alzheimer. Essa outra pesquisa, publicada pela Psychogeriatrics, o óleo da memória, né, que eu falei até agora, utilizado em conjunto com mais 3 óleos, ele foi capaz de melhorar realmente as funções cognitivas desses pacientes com quadros moderados ainda de Alzheimer. Essas funções foram a capacidade de formar ideias, melhorar o entendimento, realizar mais movimentos. E outras alternativas para problemas que provavelmente você ou alguém da sua família tem enfrentado. Como aquela dor, por exemplo, que tem sido sua companhia por anos, nas costas, na cabeça, nas pernas, nos joelhos. Certamente, você já percebeu que analgésicos, anti-inflamatórios, relaxantes musculares já não promovem mais aquele alívio, fora alguns desconfortos, como gástricos, que podem acontecer, ou receio, né, de estar provocando danos hepáticos, danos renais. Só que entre tantas opções nas prateleiras das farmácias, eu aposto que você nunca experimentou um óleo anti-inflamatório típico aqui da nossa floresta amazônica. Ele vem de uma árvore, de um tronco avermelhado, de fruto exótico, conhecido como árvore milagrosa por eles lá, utilizados há muitos anos por povos indígenas. As pessoas do norte do país já utilizam aquela prática herdada pela bisavó, da avó, porque percebem os efeitos, e eu, particularmente, eu uso todos os dias, já faz mais de uns 4 anos. Essa árvore que eles chamam de árvore milagreira lá, ela não é chamada assim à toa, né? E ela vem chamando a atenção do mundo todo. Por quê? Principalmente pela atividade anti-inflamatória dele. Para você ter uma ideia, dá uma olhada nesse estudo publicado na revista científica Complementary Therapies Clinical Practice. Para essa pesquisa, eles pegaram 36 voluntários com artrite reumatoide, osteoartrite e inflamação crônica nas mãos. E eles foram divididos em 2 grupos. O grupo que recebeu uma massagem 2 vezes por dia com esse óleo anti-inflamatório relatou alívio da dor, aumento da força dos dedos e mais flexibilidade e destreza das mãos. Então, gente, não seria bom ter uma carta dessa na manga, sabendo que é totalmente natural, pode ser aplicada na pele e pode, inclusive, ter essa melhora significativa da dor.